Que alegria estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. E eu espero que você esteja sendo desafiado a viver uma vida com excelência em todos os aspectos. E eu quero desafiar você a continuar divulgando o nosso programa para os seus amigos. E se você quiser contribuir, você pode enviar um e-mail para vivacomexcelencia@gmail.com, vivacomexcelencia@gmail.com. E o programa dessa semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que a maioria das pessoas não assume, que é a inveja. Inveja, como é que nós podemos lidar com ela? Nós vamos entrevistar daqui a pouquinho o Elinaldo Pita, que é pastor e psicanalista clínico, e a gente vai bater um papo bem descontraído sobre esse assunto tão interessante que é a inveja. Agora você vai ficar com o quadro Percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração. Eu gostaria de ler com você dois versículos que se encontram no livro do Gênesis, capítulo 28. Diz o texto: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Para você que está me assistindo nesse dia, eu te faço uma pergunta. Você já passou por situações confortáveis na vida? Eu confesso que passei por muitas delas. A última delas foi há aproximadamente um mês atrás. Passei por uma situação muito desconfortável que me deixou muito irritado. Mas o que você precisa entender nessa noite é que pior do que passar por situações desconfortáveis na vida é viver de forma desconfortável. O texto que nós lemos conta a história de Jacó. O versículo que nós lemos menciona o nome de Jacó. E Jacó foi alguém que passava por situações desconfortáveis na vida. E mais, ele era alguém que vivia de forma desconfortável. A história conta que Jacó ele trai o seu irmão. Jacó significa o traiçoeiro, aquele usurpador que agarra pelo calcanhar. Jacó trai o seu irmão Esaú, recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, ele engana o seu pai Isaque. Esaú fica sabendo, se levanta contra ele, instruído pelos seus pais e pela sua mãe. Jacó ele parte para uma terra desconhecida. E chegando naquela terra desconhecida, ele deita a cabeça sobre uma pedra e dorme. E eu creio que não exista situação mais confortável do que dormir sobre um travesseiro de pedra. E aquela pedra representava os desconfortos pelos quais Jacó teve que enfrentar. E foram 3 os desconfortos pelos quais ele passou. O primeiro deles foi o desconforto de estar longe da sua terra e da sua família. Jacó era o queridinho da mamãe, alguém que era abençoado, preferido pela mãe. E em dado momento, ele se encontra numa terra distante, foragido da sua casa, fugindo do seu irmão. E ele tem que enfrentar esse desconforto de estar longe dos seus pais, longe do seu irmão a quem havia traído, longe da sua terra. E pode ser que você também esteja enfrentando uma situação semelhante. Você se sente sozinho, se sente longe da sua terra, longe dos seus familiares. O segundo desconforto pelo qual Jacó teve que passar foi o desconforto do estigma. Estigma é a marca que as pessoas impõem sobre nós. É uma marca, é um rótulo que as pessoas colocam sobre nós. E a sociedade coloca vários estigmas, coloca vários rótulos sobre nós. Por exemplo, talvez você é alguém estigmatizado, você é alguém que é conhecido como ovelha negra da família. Você é conhecido como aquele cara que não deu certo, como zero à esquerda, como o ex-drogado, o ex-bêbado, o ex-adúltero. E isso é algo que nos gera um grande desconforto. Jacó passou por isso. O terceiro desconforto pelo qual ele teve que enfrentar foi o desconforto de estar sem direção. Ele parte para uma terra chamada Padã Arã, uma terra desértica, e ali ele se encontra totalmente sem direção, não sabia para onde ia. E você pode estar passando por isso. Encontra-se sem direção, não sabe o que fazer daqui 5 meses, não sabe o que fazer daqui 5 anos, não sabe como criar os seus filhos, não sabe como liderar a sua família. E o que nós precisamos entender nesta noite, o que você precisa entender, é que em meio a situações confortáveis nós aprendemos algumas lições de Deus. Eu gostaria de falar sobre elas. A primeira lição que nós aprendemos de Deus em meio a situações desconfortáveis é que é em situações assim, de desconforto, que nós ouvimos palavras que nunca antes ouviríamos, se não estivéssemos passando por tais momentos. Deus se revela a Jacó. Deus dá uma promessa para ele. Deus diz que iria abençoá-lo, que aquela terra seria dele. E Deus quer fazer isso com você. Deus quer dizer coisas maravilhosas para você. Ele quer entregar promessas maravilhosas em situações confortáveis. Em último lugar, você precisa usar o seu desconforto como um motivo de adoração a Deus. Jacó pega aquela pedra, ele derrama óleo sobre aquela pedra, faz um altar ao Senhor, que fica chamado de Betel, aquele lugar, casa de Deus, e ele adora o Senhor. E nessa noite eu convido você a fazer o mesmo.
a pegar o seu sofrimento, pegar o seu desconforto, a entregar para Deus e adorá-lo. Fala, Senhor, eu te adoro em meio a essa situação difícil que eu passo, esse desemprego. Eu te adoro, Senhor, por esse momento desconfortável. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a inveja e como é que nós podemos lidar com ela. Sei que você que está em casa não tem inveja de ninguém, mas hoje a gente vai entrevistar aqui o Elinaldo Pita, que é pastor batista, psicanalista, filósofo e apóstolo também, né? Brincadeira, Pita, mas a gente vai bater um papo sobre isso, mas eu queria... Pita, muito bem-vindo aqui no Viva com Excelência, é bom ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade cedida aí. Pita, fala um pouquinho do seu ministério que você desenvolve lá em Santa Bárbara, a sua formação, um pouquinho para quem está em casa te conhecer. Eu sou pastor batista já há quase 20 anos, pastoreio a Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara do Oeste já faz 10 anos e tenho uma sociedade também, numa empresa também, junto com 2 amigos meus de longas datas e formado em filosofia, administração de empresa e teologia. Não dá para você falar seu currículo todo. Que é a minha paixão, é o meu esporte. Legal. Pita, vamos falar um pouquinho desse assunto aí que a gente separou, que é falar da inveja, né? A inveja é um pecado difícil porque ninguém se assume como invejoso. Pelo menos eu não conheço ninguém que diga, olha, eu sou invejoso. A inveja é algo comum? A inveja é algo comum, porque, na verdade, você quer ter aquilo que ainda não tem. A inveja é uma cegueira. É algo que você não enxerga em si, mas gostaria de enxergar no outro, e quando você enxerga no outro, você deseja para tomar posse disso. Aquilo que é do outro, o desejo é ter o que é do outro. É mais ou menos isso, porque já que eu não tenho, eu quero que o outro não tenha menos ainda do que eu já tenho. Então não é tanto querer o que é do outro, é querer que o outro tenha menos do que o que você tem. Correto, essa é a leitura correta. É a infelicidade pela alegria do outro, ou pela posse do outro, ou pelos recursos que o outro tem que eu ainda não tenho, e que um dia, se eu vier a ter, eu desejo que ele não tenha. É complicado essa questão da inveja, mas assim, você pode dizer, a gente tem... que a inveja é um pecado que começa nos olhos e a gente estava até batendo papo antes aqui que a inveja é um pecado dos pares, ou seja, dos iguais. Por exemplo, pastor, eu não vejo um pastor ter inveja de quem é músico. Talvez quem trabalha na TV, como o pessoal que está aqui nos bastidores, não vai ter inveja de pastor. Mas o que você tem a dizer sobre isso? É um pecado dos iguais? É um pecado de proximidade? A gente tem inveja de quem está próximo? Eu creio que é de proximidade, porque assim, eu não tenho inveja de um pastor que está no Japão ou na Índia, mas eu tenho inveja de um colega que está aqui na região. Né? Eu tenho inveja, pode ver, a minha barba está por fazer, porque não inveja, eu classifico uma diferença da cobiça. A cobiça, você está com uma barba bonita, quem sabe um dia a minha se aproxima da sua, com as falhas. Mas quando se aparar próximo à sua, é uma cobiça que eu coloco positiva. Agora, inveja não. Eu fico frustrado porque você tem e eu não tenho. Entendi. Então, a cobiça talvez é algo que eu olho para você e digo, olha, isso me incentiva a ir além. Falar, eu posso fazer isso. Agora, a inveja já é diferente. Eu faço as anotações num bloco de papel e você está com um tablet. Então, de repente, quando eu cobiço esse desejo de ter um tablet, futuramente eu posso ter as anotações com os aplicativos que o tablet me fornece e facilita a minha vida. Eu posso olhar e falar, ó, foi um desejo construtivo, vendo e me inspirando naquilo que você tinha. A inveja é um pecado, como eu falei no início aqui, que ninguém confessa com prazer. Por que é assim? Por que a maioria das pessoas, nós estamos dizendo, quem está em casa, tem dificuldade, a gente classifica os outros como invejosos. Sim, mas a gente tem dificuldade. Não. Até porque, na verdade, você se assume como defeito. Como que invere, que é a tradução do latim, não se vê, eu enxergo o defeito no outro. Então, eu sempre é mais fácil. Eu não consegui aquela vaga de emprego porque você tem um parente na empresa e esse parente facilitou na entrevista para você. O meu filho não passou numa faculdade pública, mas o seu passou porque você tem alguns amigos que facilitaram para ele. Então, eu sempre coloco esse defeito não como meu, mas eu coloco no outro. E o outro é a minha infelicitação do meu prazer de usufruir aquilo que ele tomou de forma subversiva, vamos colocar então, assim. O foco passa a ser o outro. O outro, não a si mesmo. Porque não se vê, é aquilo que não se enxerga. O invejoso, ele sofre de cegueira. E quando a gente fala de inveja, é uma coisa que é o assunto que eu creio que é familiar a todos nós. Quem está em casa sabe do que a gente está falando, principalmente como alvo de inveja. Sim. Todo mundo diz, olha, tem olho gordo, olha, tem aquele olho de inveja, por isso que não está dando certo. Mas a inveja sempre leva à difamação. É isso que acontece? Quando alguém tem inveja de outro,
talvez leva à difamação, que é tirar o mérito daquilo que as pessoas realizam? Isso Sim, acontece? porque você acaba diminuindo a pessoa, o mérito da pessoa e o esforço, já que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, automaticamente quando você começa a denegrir a imagem do outro, o mérito do outro, porque você não se vê, você não labutou, você não trabalhou, você não se dedicou o que deveria, automaticamente a ideia é diminuir o outro para que se torne quase coigual a você. Então vamos nos colocar numa mediocridade. E aí, já que ele não tem, eu também não tenho, isso me deixa alegre porque estamos empatados. Você até falou um exemplo que chega ao caso de a inveja é de tanta proximidade que tem pessoas que talvez, olha, eu vou ganhar 15 mil, mas eu sou capaz de ganhar 12, desde que o outro ganhe 10. Os Estados Unidos eles fazem muitas pesquisas, então fizeram pesquisas e chegaram à conclusão assim, você vai ter uma promoção para receber 15 mil, mas você fica sabendo que o seu colega de trabalho vai receber também 15 mil. De vez de você ficar contente que ambos cresceram no orçamento do trabalho, você fica triste, você prefere ganhar 12, mas desde que ele ganhe 10. Automaticamente, o importante é que ele não tenha o que você tem, mesmo que ambos perdam. Eu acho que até um conto, se eu não me engano, da tradição judaica, que fala que é a história de um rei que convida o ganancioso e o invejoso para dizer que cada um, quem escolhesse primeiro o pedido, o outro teria o dobro. E aí o ganancioso pensou, não posso escolher primeiro, porque aí o invejoso vai receber 2 vezes mais, eu vou querer o que é dele. O invejoso, por sua vez, falou, eu também não posso pedir primeiro porque eu não vou tolerar ele receber aquilo que eu vou ganhar. E o moral da história, ficou aquele jogo de empurra, o invejoso para o ganancioso, o invejoso falou, eu peço primeiro, que se fure, eu quero ter um olho furado, para que o ganancioso tenha os dois. É assim a dinâmica da inveja? O invejoso é alguém que talvez ele sofre o prejuízo desde que o outro não tenha? Já que a palavra do latim é invere, então automaticamente não vê que o outro não veja duplamente. Cegueira dupla no outro do que quem tem um olho na terra de cego se torna um rei, pelo menos. Eu tenho o meu reinado. Pita, antes da gente continuar nossa conversa sobre inveja aqui, a gente vai lá para as ruas com o Rafael Caires, com o Rafa Caires, e o povo vai responder um pouquinho sobre essa questão da inveja, se eles conseguem identificar isso na vida deles. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no centro de Piracicaba e hoje a gente vai fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Será que as pessoas já sentiram inveja? Ou foram alvos de inveja? Vamos lá ver? Vem comigo. Já senti inveja, assim, seria hipócrita se eu falasse que não, né? Mas foi uma inveja normal, eu diria, não é uma inveja assim doentia, coisa assim que eu lutei, eu queria que aquela pessoa não tivesse para eu poder obter aquela coisa, mas foi algo almejado que depois eu acabei conseguindo também e também não teve nenhum problema que aquela pessoa continuasse com o dele. Tem 2 tipos de inveja, a inveja boa e a inveja ruim. Você admirar o que uma pessoa conquistou, alguma coisa, não que necessariamente seja uma inveja, mas você admirou, gostou do que a pessoa conquistou. E tem a inveja ruim. A inveja ruim não. Acho que eu nunca precisei invejar alguma coisa de alguém. Acho que se a gente quer alguma coisa, a gente conquista. Enfim, mas já admirei sim a pessoa conquistar alguma coisa e acho que isso não é uma inveja, né? Às vezes a inveja, ela é algo assim ruim, prejudicial. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem inveja de ver uma pessoa mais bonita ou mais bem arrumada. Então eu acho que existe 2 tipos de inveja. A que prejudica e a que é saudável. A gente sempre sente algum tipo de inveja em algum momento da nossa vida, né? O que a gente precisa entender é que tem que tirar o lado positivo disso aí, né? Tipo, às vezes não é bem uma inveja, é tipo assim, eu gostei de tal coisa. Não significa que você... Porque a inveja é quando você quer aquilo da pessoa, né? Mas ter uma coisa parecida com a da pessoa, eu acho que não é bem uma inveja. Assim, toda vez que eu gostei de alguma coisa de alguém, eu não queria o da pessoa, eu queria ter alguma coisa parecida ou aquela coisa igual, mas não a da pessoa. A inveja, para mim, é falta de capacidade. Eu acho que a gente não precisa ter inveja de ninguém, porque cada um tem seu jeito de ser. Bom, a gente conferiu aí as opiniões sobre a inveja e queria falar um pouquinho, não é a minha área, mas falar de Nietzsche. Nietzsche fala sobre a questão do corpo e potência, que o ser humano tem isso dentro dele, e aí ele usa 2 conceitos que você até falou aqui, que é os ativos e os reativos.
Minha pergunta é essa. Por que aqueles que são ativos, que são realizadores, são invejados por aqueles que são reativos? Como é que acontece essa dinâmica aí? Então, porque, em suma, mais ou menos, é assim. O ativo é movido por força de potência. Então, quanto mais potência, mais realizações ele faz. Agora, no caso, o reativo não. É a partir de uma ação de potência que ele reage. Meu sapato é verde. Você não gosta. Aí você fala, ó, esse sapato aí é estranho. Então, na verdade, você só passou a existir através da reação de uma ação. Primeiro, você só veio à existência com a minha ação. Então, para simplificar, você está querendo dizer que tem uma grande parte da população que vive em função dos que realizam. Sim. A vida deles gira em torno de falar dos outros, talvez reagir, essa palavra? Reagir às ações dos outros, é a política, é o desemprego, é a violência. Mas, sei lá, eu sou de Campinas. Campinas é violenta. Aí você fala para a pessoa, então por que você não muda? Vai lá para Quixeranobim, Auau, Chique-Chique, Afogados da Engazeira lá, que só teve o assalto de um bode. Aí ele fala, não, mas lá não tem escola para o meu filho, não tem emprego. Aí você fala, mas por que você não fica em Campinas? Mas aqui está difícil. Mas então por que você não muda? Na verdade, uma pessoa que é movida com corpo de potência, ela toma uma decisão e faz. O reativo não, ele não faz justamente pela covardia de tomar uma decisão. Entendi. Que já é uma decisão tomada. E vive em função de criticar aquele que tem coragem, talvez. Criticar, de ficar reagindo àquilo, olha, fulano de tal, não sei não, hein? Ele recebeu, com o que ele está trabalhando? Não dá para ganhar tão bem assim. Trocou de carro, mas por que ele trocou de carro? Não, eu acho que tem alguma coisa por fora. Então ele não pode ser tão fácil assim, né? O sucesso do outro incomoda, infelicita, porque ele não tem. E se mesmo um dia ele tiver, ele gostaria que você não tivesse. E aí entra numa pergunta que eu vou fazer para você, que o auge da inveja é dizer assim, se eu não posso ter algo, ninguém pode ter coisa alguma e nem ser coisa alguma. Isso acontece em quais ambientes? A inveja está onde? Está na igreja? Está na família? Está na igreja, está no ambiente corporativo, está dentro de uma missa, está dentro de um culto, porque tem Abel e Caim, um faz uma oferta e entrega essa oferta melhor, o outro... não pode ser. Então, assim, o primeiro homicídio aconteceu num ambiente de culto. Então, o culto é perigoso também porque tem as vaidades, tem toda a parte que vai exacerbar do conteúdo humano. Tudo então, que é humano... você está trazendo um fato novo aqui. A inveja está dentro da igreja? Está dentro da igreja. Tá? É um músico, é um baixista, é um medíocre que, de repente, se acha super-homem, além do homem, e, na verdade, não se contenta com aquilo que tem. E se chega alguém que está mais ou menos, pior, porque aí infelicita por ver uma pessoa que está um pouquinho melhor do que ele. E, Pita, me fala uma coisa aqui. A gente estava batendo papo nos bastidores ali e a gente entrou na questão do Facebook. O Facebook é uma máquina de gerar inveja ou ao contrário? O que você me fala do Facebook? Eu creio que sim, porque o que é íntimo se torna público. Então, de repente, a pessoa se programa 2 anos para fazer uma viagem, junta as economias e vai para um país qualquer aí. A França, por exemplo. A França, por exemplo, tira foto da Torre Eiffel, vai no Louvre. Ele posta aquela foto. Então você vai para o local do trabalho, uma segunda-feira, você lá... Curtindo. Curtindo uma foto e você começa a ver a vida da pessoa e o melhor da vida da pessoa, mas você pega a vida da pessoa em partes. É uma programação que ele fez para fazer aquela viagem. Mas você acha que a vida dele é aquilo e você está lá numa draga danada, trabalhando, fazendo hora extra. Você não acredita que o cara está na França e eu aqui ralando, é isso? É isso daí e, ao mesmo tempo, a alegria dele é a sua infelicidade. A culpa é do Facebook? Não, o Facebook é uma ferramenta. O uso dessa ferramenta é que hoje eu vejo perigosa, porque você pode usar tanto para o bem como para o mal. Foi feita uma pesquisa no Estadão e revelou que causava inveja. Justamente porque a pessoa sempre via o melhor das partes de uma vida. Então, na verdade, assim, o Facebook pode acontecer de você usar a rede social, às vezes consciente ou inconsciente, para gerar inveja, mas também tem aquele que se dói porque ele é invejoso. É invejoso e automaticamente a sua felicidade é a minha infelicidade, a sua alegria é a minha tristeza. Então, desde que você não seja feliz, tudo bem. Pita, a gente vai parar um pouco a nossa conversa e nós vamos acompanhar um quadro que é o 180 graus e hoje, nessa semana, nós vamos acompanhar a história do Maurício, que você vai acompanhar em casa.
A minha história de vida eu tive muito problema com a bebida. Era do mundo, eu não cria em Deus, acreditava que Deus não existia. E nós somos sempre unidos na nossa família, mas nas festas, em confraternizações, eu bebia muito. E quando eu bebia, eu ficava um pouco estressado, e por fim acabava descontando na minha família, na minha esposa principalmente, que acabava discutindo, me exaltava e por fim acabava ofendendo ela. Então isso daí foi minando o nosso relacionamento, nosso casamento, e eu não percebia isso, porque eu achava que nossa vida seria viver mesmo, aí não ter um propósito nenhum, né? E isso foi acabando com o meu relacionamento. Até que chegou um dia, minha esposa não aguentou mais, falou assim, ó Maurício, não tem como a gente viver mais juntos. E ela me mandou embora de casa. Aí que foi minha casa caiu, aí foi que caiu minha casa mesmo, porque eu valorizo muito a minha família, eu amo minha família, minha esposa, minha filha Jamile, né? Na época era só a Jamile, hoje eu tenho a Milena também, mas acabou o meu mundo. Aí fui para a casa da minha mãe, aí fiquei pensando o que eu vou fazer agora, né? Mas aí eu pensei em desistir de tudo, mas aí eu pensei bem e falei assim, não, eu não vou perder meu casamento, eu vou reconquistar minha esposa, minha família novamente. Aí procurei minha esposa, nós conversamos e minha esposa falou, a gente precisa ter um direcionamento na nossa vida. Foi quando minha filha Jamília, ela já frequentava a Igreja Batista Betesda e nos convidou, pai, o senhor não quer conhecer Jesus? Não quer mudar a sua vida? Vamos comigo. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu estava disposto, né, a reaver a minha família mesmo, a reconquistar a minha família. E nós fomos para a igreja, eu, minha esposa, minha filha, todos juntos, né? Aí foi amor à primeira vista. Chegamos lá, conheci pessoas importantes na minha vida, como o Tiago, os pastores, Ricardo Lima e Ricardo Capper. Comecei a fazer uma amizade com eles e principalmente abri meu coração e consegui conhecer Jesus, que eu só ouvia falar de Jesus, mas consegui conhecê-lo no meu coração. Se eu avaliar a minha vida antes de conhecer Jesus e após conhecer Jesus, é que antigamente, igual eu falei, eu era ateu, não cria. Eu acreditava que as coisas aconteciam por acontecer na nossa vida. E eu não tinha um propósito de vida. Agora que eu conheci Jesus, que Ele mora no meu coração, que a gente está aqui unidos, né, crendo na palavra de Deus, minha vida se transformou totalmente. Hoje eu tenho um propósito de vida. Hoje eu era muito estressado, hoje eu já não sou tão estressado. E eu creio assim que tudo que acontece na minha vida, seja de bom ou de ruim, é uma coisa que Deus está colocando na minha vida para ou me disciplinar, ou me alegrar cada vez mais. Então hoje eu sou uma pessoa que não tenho mais esse vício da bebida. Eu respeito a minha esposa, minhas filhas, tenho a Milena hoje também, que vive conosco, minha outra filha. E hoje a nossa vida mudou completamente, porque a gente está mais unido cada vez mais, respeito a minha mulher. E viver com Deus é glorioso, Ele só tem colocado na nossa vida muita bênção, muita alegria no nosso coração. E eu estou muito feliz por ter encontrado Jesus na minha vida, colocado Jesus na minha vida, porque sem Ele eu poderia estar aí no fundo do poço. Você acompanha a história do Maurício, eu espero que ela tenha abençoado a sua vida e lembre-se, a gente fala toda semana, Jesus é aquele que pode te dar uma virada de 180 graus. Pita, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, por que a inveja, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas nos leva a nos sentir mal perto daqueles que têm sucesso e não levar a gente a se sentir desafiado? Eu deduzo que é a dificuldade de passar por mudança, porque mudar é um exercício de vontade muito grande. Nós fomos feitos para previsibilidade. Então, manga com leite faz mal? Tem gente que sabe que não faz mal, mas não muda, não tem coragem de experimentar a manga com leite porque aprendeu com o avô, que aprendeu com o pai, que aprendeu... E vai passar para o filho, para o neto e para o bisneto. Automaticamente, se eu acabar de almoçar e olhar para o espelho, vai entortar a boca. Se cai um garfo, vai chegar um homem, vai chegar uma mulher. Mudar é um exercício de vontade muito grande. Então, essa questão de força ativa é para os corajosos. É para o além do homem, aquela questão, eu vou mudar, independente da existência ou não de outras pessoas.
eu vou reagir independente das críticas ou não das pessoas. Então eu vejo que essa infelicidade é muito mais pela covardia de uma ação do que pela prática da omissão. E tem muito folclore, né? Muita crendice popular, por exemplo. Olha, eu tô olho gordo, até da planta. Tem a pimenta, tem a arruda, tem o alecrim, tudo no mesmo vaso. E aí a pessoa vai molhar sabendo que o alecrim não pode receber água e a arruda necessita de água. Então essa mistura que ele não sabe a quantidade mata ambas as plantas e ele fala que foi alguém que chegou... Foi minha sogra, foi meu cunhado. Meu cunhado principalmente, aí ele chega, bateu o olho gordo lá e detonou com a planta, tá vendo? Puxou as energias negativas para a planta. Então, na verdade, é uma crendice, eu coloco um mito. É o poder do mito na crença popular das pessoas. E, Fita, para fechar aqui, como vencer a inveja? Traz um conselho para quem está em casa, como é que a gente pode vencer a inveja? Olha, eu recomendo, a Bíblia fala... Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus através de súplicas e as orações. E lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente, vai guardar o coração em Cristo Jesus. Eu creio que a pessoa, quando ela compartilha suas frustrações, Deus pode dar condições e ferramentas para que ela possa superar, enxergar a si mesma em vez de enxergar ao outro. Tirar o foco. Tirar o foco do outro, porque a grama do vizinho é mais verde, e automaticamente ela começa a ver as boas coisas que ela tem e o potencial de ser um corpo de potência, de fazer, de pagar o preço da ousadia, de decidir, do sucesso, de fazer fazendo, do que ficar um dia, quem sabe, eu volto a estudar, um dia, quem sabe. Eu creio que você pode deixar de ser do quase para ser alguém que já faz agora, hoje. Então é possível mudar hoje, uma atitude proativa do que reativa em relação ao próximo e a você mesmo. Muito legal. Acho que vai ficar um gostinho de quero mais para quem está em casa. Obrigado pela sua participação aqui. Eu creio que foi... Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade. Quero indicar um livro aqui, que a gente sempre faz todo o programa, para você que está em casa. E esse é um livro que não fala de inveja, mas um livro que eu creio que vai te ajudar, que é o Andando com o Tanque Vazio, que fala um pouco sobre estresse e sobre uma série de coisas. Você pode adquirir esse livro, uma dica de leitura para você que está em casa. Você vai ficar agora com as notícias da Bethesda, você fique ligado nas notícias agora. E aos sábados, a programação com os jovens da Bethesda. Às 18 horas, Live Evolution e às 20 horas, Live Livre. Ligue para a vida, uma palavra amiga ao alcance de suas mãos. Todos os dias uma mensagem de paz para a sua família. 3413-3519, 3413-3519. E a partir do domingo, dia 8 de junho, a nossa nova série de mensagens, Entrando em Campo, Vencendo o Jogo da Vida. E no domingo, dia 8, a primeira mensagem será: Saiu a lista, estou convocado? E participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos, as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Nós vamos ficando por aqui e está se encerrando mais um programa Viva com Excelência e eu espero você na semana que vem. A gente já tem falado isso e eu quero continuar incentivando você a divulgar esse programa para os seus amigos, através das redes sociais, desafiar talvez as pessoas que estão em casa a viver com excelência. Eu também espero você todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano, que são os encontros da Igreja Batista Bethesda. Venha conhecer a nossa família e nessa semana nós vamos iniciar uma nova série que se chama Entrando em Campo, Vencendo o Jogo da Vida, e vai ser uma alegria muito grande receber você. Obrigado pela sua audiência, boa semana, viva com excelência e até a semana que vem. Viva com excelência.